Morto neste sábado, 17 aos 93 anos, Silvio Santos teve uma trajetória curiosa com o futebol. Torcedor do Fluminense na infância, ele tornou-se corintiano ao chegar em São Paulo e até idealizou uma marchinha de carnaval com menção ao alvinegro. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Apesar desta ligação inicial, o envolvimento do apresentador com o futebol profissional sempre foi limitado, ou quase sempre. Do encanto à frustração, o dono do SBT não demonstrava grande interesse em competir pelos direitos de transmissão de futebol, ao contrário do que faziam as concorrentes Band, Record e Globo. Por exemplo, o pensamento mudou na década de 90. À época, Silvio fez uma proposta ousada para transmitir o Campeonato Brasileiro, mas não teve sucesso. A emissora, então, conseguiu transmitir a Copa do Brasil de 1995 e fez história. Antônio Petrin, jornalista do Canal Rural com passagem pelo SBT, relembrou o episódio ao UOL. Ele disse que a final do torneio em questão fez brilhar os olhos do apresentador. Aquele Corinthians X Grêmio foi a maior audiência da história do SBT. À época, deu 54 pontos de audiência. A partir daí, o Silvio quis comprar o Campeonato Brasileiro com exclusividade. Antônio Petrin explicou que, na época, Globo e Band pagavam, juntas, real 12 milhões pelos direitos de transmissão, enquanto o SBT ofereceu real 50 milhões pela exclusividade. Ele prometeu também fazer jogos começando às 21 horas. Isso era uma exigência dos clubes e ele mandou essa proposta, prosseguiu o jornalista. A esperança, no entanto, virou frustração. Na reunião, que contou com a presença de nomes pesados como Mustafa Contursi, presidente do Palmeiras, Eurico Miranda, vice-presidente do Vasco, Fábio Koff, presidente do Clube dos 13 e um representante do SBT, a proposta foi apresentada, mas após uma conversa com Ciro José, representante da TV Globo, o Clube dos 13 decidiu manter o contrato com a emissora carioca. Eu acompanhei. O representante do SBT fez essa proposta e o Fábio Koff falou: bom, agora a gente vai ouvir a proposta da Globo. Quando abriram as portas, eu perguntei para o Fábio Koff e ele respondeu: a Globo manteve o direito de prioridade que estava no contrato, então a Globo vai pagar os real 50 milhões pela renovação. A decisão irritou Silvio, que fechou o departamento de esportes do SBT pouco depois, em 1998. Demitindo todos os profissionais envolvidos com futebol. Todos que tinham contrato de futebol foram demitidos. Não renovaram os contratos, entre eles o meu, o do Luiz Ceará. Todo mundo acabou indo para a banda em janeiro de 1999, falou Petrin. Retorno tímido em 2017, as afiliadas do SBT no Nordeste transmitiram a Copa do Nordeste e, em 2020, a emissora voltou a mostrar futebol para todo o país diante das brechas envolvendo a Globo e a Band. Mesmo assim, ainda segundo Petrin, Silvio nunca mais se empolgou em investir no segmento devido à ausência de intervalos. Ele relutou em colocar futebol na TV porque não achava certo ficar 45 minutos sem comercial. Silvio não tinha nada de futebol.